Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, vamos continuar a nossa exposição nesse livro. Chegamos agora no capítulo 4 e vamos ler os versos 11 e 12. Tiago, capítulo 4, 11 e 12. Essa série eu tenho intitulado de Cristianismo Prático. Tiago, ele dá uma grande ênfase a vivermos um cristianismo prático, vivo, verdadeiro, baseado em obediência à lei de Deus. Tiago 4, 11 e 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar nesse momento, buscando a direção do Senhor. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Nós somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor já nos falou através dos outros elementos desse culto. Mas agora, de forma especial, o Teu povo deseja ouvir a Tua voz. Nós sabemos que além de um pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo. E a Tua voz nessa manhã é tudo o que importa para nós. Nos assiste, nos dá concentração, atenção a tudo que o Senhor tem a nos dizer. Quebranta-nos também, para que sejamos transformados pelo poder do Espírito mediante a palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não suporto essa pessoa na igreja. Você viu o que aquele irmão fez? Aquele irmão deve estar aprontando alguma coisa. Aquela pessoa passou por mim e nem falou. Possivelmente ela tem alguma coisa contra mim. Essas são algumas frases que nós repetimos na igreja e geralmente temos um hábito mundano de falarmos mal uns dos outros. Esse é um perigo que não apenas é real, mas tem dividido e trazido grandes males ao povo de Deus. E nesse texto que nós lemos, Tiago vai abordar exatamente isso, o perigo da maledicência, que se espalha de forma terrível na nossa sociedade e que muitas vezes é tratada como uma coisa simples, de somenos em nosso meio. A maledicência. Mas antes de abordar esses versos, vamos nos lembrar rapidamente do contexto onde ele está inserido. Está nessa carta, que é uma carta geral, escrita por Tiago. Nós já identificamos quem é esse Tiago e identificamos também em sermões anteriores qual a razão para ele ter escrito essa carta geral. Ele escreve para várias comunidades, igrejas cristãs que no seu nascedouro eram formadas por judeus e gentios. Possivelmente ele escreve para judeus não apenas de Israel, mas judeus da dispersão, judeus que não viviam. Nós detectamos isso, sobretudo pelo uso da Septuaginta em algumas das suas citações, quando ele não cita o texto hebraico, mas a tradução que muitos judeus conheciam, uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que ele vai citar, como nós vimos no sermão passado. Ele escreve por várias razões, e uma das razões era exatamente o fato de que aquelas comunidades cristãs estavam enfrentando conflitos.
E Tiago, nós vimos que nessa sessão ele fala muito sobre a relação entre sabedoria e o falar pecaminoso, ou a fala pecaminosa. Nós vimos que no capítulo 4, versículo de 1 a 10, ele foi muito duro, mostrando que todas aquelas rivalidades, aqueles conflitos dentro da comunidade provinham do coração pecador, dessa amizade com o mundo, quando a igreja começa a reproduzir dentro dela esses valores mundanos. Ele, de forma muito dura, no capítulo 4, versículo 4, chama e exorta usando a expressão adúlteras. Nós vimos isso, que era uma expressão no Antigo Testamento pactual para se referir a Israel, quando Israel era infiel à aliança, infiel a Deus. Nas nossas versões, nós temos o tradutor prefere a palavra infiéis, mas nós vimos isso no sermão passado. Então ele é muito duro e faz uma série de exortações, do versículo 7 a 10, de como nós vencemos os conflitos internos. E, obviamente, esses conflitos internos, eles se revelam na nossa forma de falar mal uns dos outros. Mas agora, no capítulo 4, versículo 11, é uma mudança de tom. Observe, porque, ao invés de chamar de adúlteros, agora ele chama, mais uma vez, como usa várias vezes nessa epístola, irmãos. Capítulo 3, versículo 1, ele faz isso, meus irmãos. Há uma mudança de tom, e agora ele vai tocar em um ponto específico, que é exatamente um problema específico que estava ocorrendo, onde vários irmãos estão falando mal uns dos outros. Esse era o problema. Aquelas comunidades cristãs, eles estavam tendo um problema terrível, não apenas da língua que ele fala no capítulo 3, mas da maledicência, que é falar mal de outra pessoa. E ele vai combater aqui no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Ele começa com essa proibição, com a exortação: irmãos, não faleis mal uns dos outros. É uma exortação, vocês não podem estar falando mal uns dos outros. Então, qual a ideia, qual o argumento central aqui do capítulo 4, versículo 11 e 12, que será também um tema do sermão? A ideia principal, e o que ele está atacando aqui, é o pecado da maledicência, o maldizer e julgamento como quebra da lei e usurpação divina. Então ele está dizendo que esse pecado da maledicência, e significa você maldizer, falar mal ou julgar alguém de forma equivocada, isso não apenas quebra a lei de Deus, mas isso usurpa o papel que só Deus tem de julgar plenamente alguém, de conhecer realmente os corações. Então esse é o ponto aqui, será o tema do sermão: o pecado da maledicência, o maldizer e julgamento como quebra da lei e usurpação divina. E há duas ideias, o texto é muito curto, duas ideias muito claras. A primeira, do versículo 11, é que maldizer e julgar outros crentes é quebra da lei de Deus. Esse é um ponto, você está quebrando a lei de Deus, você está quebrando mandamentos. Segundo ponto, versículo 12, é que maldizer e julgar outros usurpa o papel de Deus como único legislador e juiz. Esse é o problema. Então são dois problemas que a maledicência traz, que Tiago então vai atacar aqui, tanto no versículo 11 como no versículo 12. Agora vamos analisar o versículo 11. Ele começa com essa expressão retórica, e agora de uma forma exortativa, mas mais pastoral. Ele havia sido muito duro no capítulo 4, versículo 4, quando exorta, usando essa expressão adúlteras, para dizer: irmãos, vocês estão vivendo igualzinho ao mundo. Mas agora, e todo pastor sabe e deve saber essa dosagem entre a dureza e o amor pastoral, ele agora mais uma vez se dirige a eles como irmãos, meus irmãos, e ele começa com a exortação, uma forma imperativa na língua grega: não faleis mal uns dos outros. Essa expressão falar mal é uma única palavra na língua grega, é um verbo que significa exatamente isso que o tradutor está dizendo. Falar mal, muitas vezes envolvendo calúnia, difamação, maledicência. Era um verbo que tinha várias aplicações e vários usos. Eu sei que na nossa
sociedade hoje, sobretudo no mundo do direito, nós procuramos categorizar mais cada coisa, o que é calúnia, o que é difamação, mas essa palavra ela tinha um aspecto muito amplo para categorizar tudo isso: maledicência, calúnia, falar mal, difamar. E ela, obviamente, denotava várias coisas. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Israel questiona a autoridade legítima de Deus, o texto diz, lá em Números 21:5, que o povo de Israel falou contra Deus e contra Moisés. Então, às vezes, tinha a ver com você falar mal de uma autoridade, de alguém, ou caluniar em segredo, como no Salmo 101, versículo 5, ou fazer acusações incorretas, imprecisas sobre alguém, você não tem certeza, mas você já está falando mal. Então essa é a ideia aqui. Então no Antigo Testamento existe uma ordem, Deus havia dado uma ordem muito clara para que o povo de Deus, no caso de Israel, fosse diferente do mundo e não houvesse a calúnia, o fuxico, a mentira. Nós vemos isso, por exemplo, vamos ver alguns textos do Antigo Testamento, Levíticos 19:16. Vamos dar uma olhada nesse texto da palavra de Deus. Levíticos 19:16, a palavra de Deus diz o seguinte: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Então aqui Deus diz que quando você está inventando inverdades, ou falando, ou mexericando, ou fofocando, na verdade você está atentando contra a própria vida da pessoa. Nós vemos também no Salmo 50, caminhe mais um pouco, no versículo 20, no Salmo 50, vamos ver aquilo que o Antigo Testamento nos diz. Salmo 50, vamos ler o versículo 19 e 20, diz o seguinte: soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentaste-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Mais uma vez, Deus alertando sobre o perigo da maledicência. E também, o último texto do Antigo Testamento, há vários outros, escolhi apenas alguns, Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Contendas, rixas, que geralmente começam quando nós falamos mal de outra pessoa. E da mesma forma, quando a igreja cristã surge, havia essa preocupação em vários documentos do Novo Testamento. A comunidade cristã ela também precisava estar unida contra a maledicência. E é por isso que a maledicência, o falar mal, a calúnia, às vezes há diversas traduções diferentes que os nossos tradutores usam para essa palavra, mas ela é um perigo real, e geralmente ela aparece naquelas listas de vícios. Era muito comum no Novo Testamento, é muito comum encontrar no Novo Testamento o que nós chamamos de listas de virtudes e vícios. As virtudes cristãs e os vícios, ou seja, aquelas coisas que devem ser evitadas. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 30, abra também sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 30, uma das características dos gentios do mundo, Paulo diz, que eles eram caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Essa é uma característica do mundo, de caluniar, de falar mal. O mundo é assim. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, e também no capítulo 2, versículo 12, e capítulo 3, versículo 16, Pedro também vai mostrar que muitas pessoas falavam mal dos cristãos. Ele vai usar essa mesma palavra aí em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz assim: despojando-os, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicência. Ele diz assim: vocês agora, como crentes, precisam se livrar da vida de vocês. É como tirar uma roupa velha. Antes de vocês serem crentes, vocês falavam mal de todo mundo, mas agora, como crentes, vocês precisam tirar essa roupa velha.
E a roupa velha, a roupa do ímpio, é exatamente a maledicência. Pedro vai falar aqui, no capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer que os gentios, aquelas pessoas descrentes, falavam mal dos crentes. Ele diz o seguinte, 2,12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Ele diz assim, olha, eu sei que os ímpios, eles vão falar mal de vocês, mas eles são ímpios, é até normal, mas não os crentes. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento combatiam de forma muito enérgica a maledicência. E aqui Tiago, vamos voltar lá para Tiago, ele adverte seus leitores a nunca se entregarem a esse tipo de discurso maledicente. E embora nós não possamos saber com certeza por que a maledicência era um problema, mas ao que tudo indica, quando nós vimos nos capítulos anteriores, havia uma tendência de várias divisões, possivelmente baseada pela inveja, rivalidade, conflitos que estavam ocorrendo na igreja, e vários irmãos estavam falando mal uns dos outros. Esse era o problema. E é por isso que ele diz, no capítulo 4, versículo 11, ele começa com a exortação, irmãos, não faleis mal uns dos outros. E ele começa com uma ordem, mostrando toda a força, uma injunção, não fale mal. Isso aqui não é uma opção, é um mandamento. Não fale mal. Não falem mal uns dos outros. E agora ele vai dar razão ainda no versículo 11. Por quê? Porque aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E aqui, aparentemente, não faz sentido, porque quando você fala do seu irmão, aparentemente você não está falando mal da lei de Deus, não é isso? Você não está julgando a lei. Então, o que Tiago quer dizer aqui? É importante nós entendermos. Aqui Tiago sugere que a crítica a um companheiro crente, ou um julgamento sobre ele, envolve um julgamento sobre a própria lei de Deus. Ou seja, eu estou dizendo que a lei de Deus está errada. Esse é o ponto aqui. Não é que eu estou falando abertamente contra a lei de Deus. Não é que eu estou julgando de forma direta a lei de Deus, mas eu, em outras palavras, estou dizendo, olha, Deus, quando diz que a gente não deve falar mal uns dos outros, Deus está errado. Quando Deus nos dá o 9º mandamento, que tem a ver exatamente com a maledicência, eu vou explicar depois, quando Deus nos dá esse 9º mandamento, Deus está errado, eu estou certo. Eu estou certo em falar mal. Então eu estou julgando a própria lei de Deus, e eu estou exercendo o papel de que ela está errada e que meu comportamento pecaminoso está certo. Isso é muito sério, é muito grave. Tiago diz, vocês não devem fazer isso. Ele já havia falado da lei várias vezes aqui. Que lei é essa? Obviamente ele está se referindo aqui ao Decálogo. Ele vai falar isso no capítulo 10. No versículo 8, ele vai chamar essa lei de lei real, ou seja, a lei de Cristo. Ou seja, na nova aliança, os 10 mandamentos se tornam a própria lei de Cristo. Jesus, obviamente, resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas Tiago, então, vai falar de vários outros mandamentos, adulterar, não matar. Ele chama, no capítulo 1, no versículo 25, essa lei de lei perfeita, porque foi dada por Deus. É uma forma de nós buscarmos uma vida mais perfeita de santidade, obedecendo à lei moral. Ele também chama, no capítulo 1, versículo 25, essa lei da liberdade, para que nós, aqueles que foram salvos em Cristo, libertos em Cristo, vivam agora livres e não mais escravizados com os padrões mundanos que nós vivíamos antes. Nós agora somos livres e precisamos então seguir a lei de Deus. A lei nos liberta de nós mesmos. Então agora, mais uma vez, ele diz, irmãos, vocês estão julgando a própria lei de Deus, estão dizendo que ela está errada. E o que é que significa, então, julgar? É um ponto importante, porque Tiago diz que quem fala mal do irmão ou julga o irmão, e essa ideia de julgar alguém, ela precisa ser muito bem compreendida aqui. A palavra grega aqui, para julgar, literalmente é chegar a uma conclusão no processo de pensar e, portanto, está em posição de tomar uma decisão. É quando você avalia uma circunstância e você toma uma decisão.
Então, literalmente, julgar significa avaliar e tomar uma decisão baseada em fatos reais e concretos. Era uma palavra que tinha uma natureza profundamente judicial, quando você avalia alguma coisa. Então, primeiro nós temos que entender o que é que Tiago não está proibindo aqui. Porque é muito comum as pessoas dizerem, quando você vai muitas vezes dizer que alguém está errado, que o comportamento dele está errado, dizer, não me julgue, você não deve me julgar. Mas não é isso que Tiago está ensinando aqui. Tiago não está proibindo o julgamento adequado e necessário que todos os cristãos devem exercer em algumas circunstâncias. Então, em algumas circunstâncias, sim, nós devemos avaliar o comportamento de alguém e dizer que aquele comportamento é errado. Não é isso que ele está falando aqui. Tiago também não está proibindo o direito de uma igreja, por exemplo, de disciplinar, de excluir alguém baseado em uma desobediência aos padrões da fé. Não é isso que ele está falando aqui. Em certas circunstâncias, nós temos o papel que avaliar os comportamentos e dizer o que é certo e errado à luz da palavra de Deus. Deixa-me dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9 a 13, onde Paulo diz que nós devemos julgar, aprender a julgar corretamente. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Paulo diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso seríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, aqui, claramente, a igreja, em algumas circunstâncias, baseada na palavra de Deus, precisa dizer que tal comportamento é certo e errado, e muitas vezes disciplinar pessoas faltosas, que se dizem membros, mas estão pecando. Então não é isso que Tiago está dizendo. É a mesma coisa lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Jesus vai proibir o julgamento hipócrita. Ele diz assim: como é que você vai julgar alguém se você tem uma trava no olho? É o perigo também, ou seja, quando eu vou julgar alguém, mas eu estou vivendo a mesma vida, cometendo os mesmos erros. Esse julgamento também hipócrita, ele é pecaminoso. Então o que é que Tiago quer dizer aqui? Com essa ideia de falar mal, qual é o ponto aqui? Aqui nós aprendemos que Tiago ele parte do princípio de que a crítica a um companheiro crente contradiz com a exigência de amarmos o nosso próximo. Aqui tem a ver com um julgamento quando nós não temos condições, é o julgamento precipitado, é quando baseado em apenas observações parciais, nós nos posicionamos sobre uma pessoa. Sobre ouvir falar. Eu ouvi dizer, alguém me disse, essa pessoa passou por mim e não falou, eu acho que ela tem alguma coisa contra mim. Então são esses julgamentos precipitados, pecaminosos nas relações interpessoais que ele está combatendo aqui. E quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de cumprir a lei, quando somos maledicentes. Esse é o ponto. E ele continua no final do versículo 11, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, quando você diz que Deus está errado, que a lei de Deus está errada, e que você pode falar livremente o que você quiser, ou como você diz, e é muito comum, crentes repetem as coisas que os ímpios dizem, a boca é minha, eu digo o que eu quiser. Não é assim? Os ímpios dizem isso do mesmo jeito. E Satanás aplaude essa sua afirmação. Mas se você age assim, você está assumindo o lugar de Deus. Veja o que ele diz, não és observador da lei, você é juiz, você não está obedecendo à lei, você está sendo o juiz, sem muitas vezes ter a menor condição de avaliar aquela situação. Esse é um problema real e concreto. Então, maldizer alguém, como o Tiago diz, e julgar outros crentes é quebra da lei de Deus.
especificamente do 9º mandamento. Especificamente do 9º mandamento. Embora no final, quando ele usa a expressão próximo, ele vai resumir que de alguma forma engloba aqueles 6 mandamentos que Jesus resume como sendo amar o próximo para si, como a si mesmo. Esse é o grande problema. E agora ele continua no versículo 12, observe comigo o versículo 12, onde ele vai mostrar que maldizer e julgar outro usurpa o papel de Deus como único legislador e juiz. Ele diz assim, um só é legislador e juiz. Só existe um que é legislador. E o que é legislador? A palavra que ele usa aqui para legislador é alguém que estabelece a lei. Não há outra razão pela qual a maledicência é tão errado, porque ela envolve uma infração direta ao próprio Deus. Só existe um que é legislador e juiz. Esse é Deus. E aqui Deus é o único juiz que pode fazer leis perfeitas e corretas. Deus não apenas faz as leis, mas Ele mesmo julga as pessoas se elas estão obedecendo ou quebrando a sua lei. Um só é legislador e juiz. Só tem um Deus que pode, de fato, legislar e julgar de forma perfeita os corações. Esse é Deus. E você pode perguntar, mas por quê, pastor? Porque só Deus conhece as intenções profundas do coração de alguém. Nós nunca conhecemos. E às vezes, na nossa precipitação de falar mal, nós estamos olhando apenas o periférico. Até mesmo atos de bravura nem sempre são iguais. C.S. Lewis dá um exemplo interessante que eu gosto muito. É a ideia de 2 pessoas que veem um gato em cima de uma casa enquanto a casa está pegando fogo. Então, o primeiro é uma pessoa que tem profundo medo de altura. Ele tem muito medo de altura. Ele não gosta de subir nem 1 metro, porque ele já se sente apavorado. Mas aquela pessoa, ao ver o gato lá, ele em um ato de bravura, vencendo todos os medos do seu coração, ele vai lá e consegue subir a escada, e cada passo ali para ele é uma luta, porque ele quer salvar aquele animal. Em um ato de bravura, ele então tira aquele gato e salva a vida dele. A segunda situação é a mesma, onde os bombeiros são chamados. E um bombeiro altamente treinado vai enfrentar com muita facilidade, vai subir aquela escada como se nada tivesse acontecido e vai simplesmente retirar aquele gato com toda tranquilidade, porque ele já tirou talvez inúmeros outros. Então a pergunta é, qual dos 2 teve um ato de bravura? Ver aos nossos olhos, os atos dos 2 são perfeitamente iguais. Nós, como observadores, achamos os atos iguais, mas Deus, que analisa as motivações, as intenções do coração, só Ele de fato pode julgar. Só Ele sabe de fato aquele que foi mais bravo. Porque só Deus é legislador e juiz, que vai julgar as intenções profundas, aquilo que nós não sabemos, nós não enxergamos. Por isso que temos que ter muito cuidado ao abrirmos nossa boca. E é por isso que ele continua no versículo 12, é aquele que pode salvar e fazer perecer. Deus é aquele que dá e promulga leis, essa é a ideia de legislador, é aquele também que preside, a ideia de ser juiz, que preside a própria sessão, é aquele que pode salvar ou perecer, é o que vai estabelecer o que é certo e errado. E essa ideia de salvar e perecer é uma advertência, por quê? Porque quando você tem essa atitude maledicente, como Paulo inclusive diz lá em 1 Coríntios, às vezes é uma evidência que a pessoa não é crente mesmo, não nasceu de novo. Ele é um maledicente, ele continua ainda vivendo no pecado. E é por isso que temos que ter muito cuidado ao abrirmos nossa boca para falar dos nossos irmãos, daqueles que foram incluídos na igreja de Cristo.
E há uma história que ilustra bem esse ponto aqui que Tiago nos ensina. Há um missionário que foi trabalhar na Índia, ele passou um tempo lá e, obviamente, quando você vai para uma outra cultura, você tenta entender, se aculturar, compreender como é o pensamento das pessoas. E aquele missionário perguntou ao ancião da tribo ali quais eram as 5 piores coisas que alguém podia fazer na vida. Me diga 5 coisas terríveis que alguém pode fazer. E, obviamente, ele esperava ouvir assassinato, estupro, algum crime que nós, geralmente no Ocidente, chamamos de hediondo, alguma coisa terrível. Mas, por incrível que pareça, aquele ancião incluiu a pior coisa na tribo, o crime número 1 foi calúnia. E aquele missionário não entendeu, mas por que calúnia? Por que o senhor coloca calúnia? E essa foi a pergunta do missionário. Por que você colocou calúnia à frente do assassinato? E a resposta daquele ancião da tribo foi a seguinte: se você matar um homem, você matou. Ele se foi. Se você o caluniar, tentar destruir sua reputação enganosamente, você o matou enquanto ele ainda vive. Uma resposta simples e verdadeira. Você matou alguém enquanto ele ainda está vivo, mas você já matou ele. Já matou, inclusive, no seu coração, através da ira pecaminosa. Jesus fala dessa ira pecaminosa no coração. Então, qual é o remédio contra a maledicência? Esse mal terrível que pode se instalar em nosso meio, começando com crianças, adolescentes, jovens, que começam a falar mal, maduros, idosos. Para a língua e para o pecado da maledicência não tem idade. Então, qual o remédio contra tudo isso? Bom, o remédio contra a maledicência é obedecer à palavra de Deus. Especificamente, o 9º mandamento. E o que é que diz o 9º mandamento? Bom, o 9º mandamento nós conhecemos, lá em Êxodo 20:16, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é um mandamento. E esse mandamento, como o Tiago nos ensina, está dentro da lei real, da lei de Cristo. Então, ainda que aquelas leis do Antigo Testamento com respeito ao culto tenham sido terminadas em Cristo, e aquelas leis civis também foram terminadas, ou seja, elas não têm uma perpetuidade na nova aliança, mas a lei moral, conforme está sumarizada, resumida nos 10 mandamentos, ela é amplamente citada por Jesus e pelos autores do Novo Testamento como sendo a lei perfeita, a lei da liberdade, ou como Tiago chama, a lei real. Então, aqui o 9º mandamento, e eu recomendo que vocês leiam o Catecismo de Westminster, que é um documento que nós usamos aqui na igreja, que vai explicar de forma magistral o que é o pecado do 9º mandamento. A pergunta 144. Eu vou ler apenas um trecho. Primeiro, como é que eu obedeço esse mandamento? E uma das coisas importantes quando nós estamos lendo os 10 mandamentos é entendermos que todo mandamento negativo, ele tem um aspecto positivo. Toda vez que Deus diz não faça isso, Ele está dizendo, por outro lado, faça isso que é correto. Então, aqui no Catecismo, eles começam a explicar primeiro quais são os deveres. Quais são os deveres? O que é que Deus quer de mim quando Deus diz não diga um falso testemunho contra o seu próximo. E diz o seguinte: os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa. Evidenciar e manter a verdade de coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade em questões de julgamento e justiça e em todas as más coisas, quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, que coisa maravilhosa. Considerar os outros com compaixão. Amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Eu me alegro pela boa reputação do próximo. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Ou seja, eu fico triste quando eu sei que o meu irmão pecou, fez alguma coisa.
Então, eu não tenho prazer em dizer para outras pessoas, eu quero ir até ele, eu quero ajudar aquele meu irmão, mas meu irmão, por que você fez isso? Nós temos que defender a inocência dessa pessoa, quando ele estiver inocente, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. E prezar pela nossa boa reputação e defendê-la quando necessário. A resposta é maravilhosa. Estou pegando apenas algumas partes aqui da pergunta 104. E quais, então, são os pecados proibidos no 9º mandamento? Bom, os pecados proibidos no mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo as obras dos maus, falsificar a firma, suprir a verdade, silenciar indevidamente em uma causa justa, quando você não se coloca diante de uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Isso aqui vale para a nossa vida, inclusive para muitos pais que veem os filhos fazendo coisas terríveis, e eles ficam tranquilos quando deveriam estar repreendendo os seus filhos. É quebra do 9º mandamento. Onde às vezes os pais veem os filhos fazendo coisas terríveis, e eles então viram o rosto, como se não estivessem observando aquilo. Você está quebrando o 9º mandamento. A lista é muito grande aqui, mas eu vou ler apenas algumas partes, que diz assim: mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outro, é você o tempo todo interpretando o que a pessoa disse. Tudo isso é quebra do 9º mandamento. Então, qual o remédio para vencer a maledicência? É você entender que isso é pecado, que você está quebrando a lei de Deus, especificamente o 9º mandamento. O segundo remédio contra a maledicência é reconhecer que só Deus é legislador e juiz, só Deus está certo e só Ele pode julgar de fato, a não ser quando nós temos, obviamente, como igreja e a liderança da igreja, informações, ou você mesmo, informações muito claras e específicas que levam você a repreender aquele irmão. Você viu, você observou um comportamento equivocado. Então, ao invés de falar mal dos outros, para os outros sobre ele, você vai falar com ele. Esse é o remédio. E ter cuidado com essas impressões equivocadas. O remédio, o terceiro remédio contra a maledicência, é a aplicação da sabedoria divina mediante a obra do Espírito, que produz um fruto glorioso. Qual é o fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5? Vamos dar uma olhada. Porque a sabedoria, como o Tiago nos ensina, é aplicarmos a palavra de Deus de forma prática. E como ele nos ensina em Gálatas, no capítulo 5, vamos dar uma olhada aí naquilo que Paulo nos ensina, no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou seja, autocontrole. Ele vai falar que uma das obras da carne é exatamente isso: iras, discórdia, dissensão, facção, são obras da carne, mas o fruto do Espírito é o controle. Então, o remédio para a maledicência é eu me aproximar de Deus e viver perto de Deus, para que Deus me ajude em meu controle, para que eu não fale mal dos irmãos, para que eu tenha controle no falar, domínio próprio. Isso é muito importante. Mas outro remédio contra a maledicência é aplicar o princípio de Jesus em Mateus 18. Vamos dar uma olhada rapidamente em Mateus 18, onde Jesus nos ensina um princípio importante para vencermos a maledicência. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, vamos dar uma olhada. Esse é um remédio vital
para vencermos a maledicência. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e diga a toda a igreja. É isso? É assim que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3, toda palavra se estabeleça. Então, a palavra de Deus tem todo esse cuidado para que você trate o pecado, não falando mal das pessoas, não sendo maledicente, mas indo procurar a pessoa. Então, quando você escuta: você ouviu o que o irmão disse? Foi mesmo? Vamos lá conversar com ele sobre isso. Não. Então você é um maledicente. Você não quer resolver o problema. Você quer a maledicência no meio do povo de Deus. E aí Jesus continua dizendo: se ele não atender, aí, se a pessoa, ele foi repreendido, ele foi exortado, houve testemunhas que averiguaram que de fato você buscou uma mudança na vida dele, e ele não ouviu ninguém. Aí diz: a igreja, se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Então, se ele não escuta ninguém, é porque ele é um ímpio. E ele precisa ser disciplinado e excluído. Porque ele é um maledicente ímpio. Esse é um princípio duro que Jesus ensina para vencermos a maledicência em nosso meio. Mas o último remédio contra a maledicência é o policiamento da língua, para que seja usada para edificação. Nós temos que policiar a nossa língua, a nossa boca. E Tiago fala isso no capítulo 3. Nós temos que ter muito cuidado. E o princípio que Paulo vai ensinar em Efésios 4, versículo 29 e 30, também nos ajuda. Vamos dar uma olhada nesse texto, Efésios 4, 29 e 30. A palavra de Deus diz o seguinte, Efésios 4, 29 e 30, que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que vivem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torta, uma palavra cheia de má intenção, de malícia. Porque às vezes na igreja, até o pedido de oração, muitas vezes é um objeto para você fofocar. Vamos orar pelo irmão fulano de tal. E a pessoa, o fofoqueiro, só está esperando que alguém diga assim: por quê? E aí, tchau. E aí você vai jogar a sua maledicência. A nossa boca precisa sair coisas que edifiquem, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem que ser palavra que transmita graça, irmãos. Esse é o verdadeiro cristianismo, prático. Então a palavra de Deus é muito simples. Você é um maldizente, gosta de falar de mal dos seus irmãos aqui na igreja? Há um remédio para você. Esses remédios que a palavra de Deus lhe dá. É um remédio às vezes duro, amargo. A palavra de Deus é dura e amarga às vezes. Mas ela é doce porque vai libertar você de você mesmo, do seu coração pecador. Evite falar mal dos outros. E ore para que Deus mude o seu coração, mude a sua disposição interior, mude a sua língua, mude a sua forma de pensar, para que você se contenha e não peque contra o Senhor. Para que você não esteja matando muitas pessoas dentro da comunidade. Nós vamos matando e assassinando reputações, quando nós muitas vezes não temos informações. Então nós, como igreja, temos que ser diferente do mundo. Nós vemos um mundo, irmãos, profundamente maledicente. O tempo inteiro nós vemos na internet notícias verdadeiras, falsas, e às vezes nós nem sabemos mais o que é verdadeiro e é falso. Então, quando a gente não tem certeza, nós não repostamos, nós não divulgamos, nós não enviamos. Nós guardamos aquilo. Porque nós somos diferentes, nós somos chamados para ser um povo de Deus, um povo santo diferente do mundo. Lembrando daquela advertência que Tiago fez, nós somos chamados não para sermos amigos do mundo, imitarmos os seus padrões, mas sermos amigos de Deus e vivermos
verdadeiramente o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a vivermos verdadeiramente esse Evangelho. Então, busque a graça de Cristo nessa manhã. Se você não é um crente e tem sido maldizente, peça para que o Senhor transforme o seu coração. Jesus muda o coração inteiro, inclusive a língua. Peça, e se você já se diz cristão e é um maldizente, peça que Deus tenha misericórdia da sua vida para você mudar, parar de estar falando das pessoas. Cuide da sua própria vida, vá trabalhar, cuidar da sua família, dos seus interesses. Vá viver o verdadeiro Evangelho. É isso que nós precisamos em nosso meio. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Nos colocamos em Tuas santas e benditas mãos. Pedimos que o Senhor nos dirija em todas as coisas, para que possamos, de fato, viver esse Evangelho prático, verdadeiro. Nos transforma, Senhor, pela Tua palavra. Nos dá cuidado com a nossa boca. Transforma as disposições interiores do nosso coração, sobretudo aquelas que não apenas quebram os mandamentos referentes ao Senhor, mas também ao nosso próximo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.